Meu nome é Roberto e há 15 anos vivo na boleia de um caminhão. É ali que durmo, como e penso na vida. Já percorre quase todas as estradas deste país, mas foi naquela noite, entre Goiás e o interior do Mato Grosso, que entendi que existem caminhos dos quais ninguém deveria se aproximar. A viagem começou ao entardecer. O céu ainda guardava tons alaranjados e o cheiro de terra molhada subia do chão depois de uma chuva rápida. O ar fresco entrava pela janela entreaberta, trazendo aquele aroma que só o interior tem, mistura de mato, barro e liberdade. Eu me sentia em paz, ouvindo o motor trabalhar pesado enquanto o horizonte se abria diante de mim. A carga era de maquinário agrícola, pesada, mas tranquila. A rota era longa, e eu já estava acostumado a enfrentar madrugadas inteiras de solidão. Só que, depois das primeiras horas, algo começou a mudar. O tráfego diminuiu até desaparecer completamente. As luzes dos postes se tornaram escassas, e o breu tomou conta da estrada. Apenas os faróis do caminhão cortavam a escuridão espessa, revelando um asfalto irregular e árvores se pareciam se inclinar sobre a pista. O rádio, meu companheiro de viagem, tocava uma música sertaneja antiga, mas o sinal começou a falhar. Interferências surgiam do nada, como se alguém tentasse invadir a frequência. Girei o botão algumas vezes e, por um instante, ouvi algo entre o chiado, uma voz rouca, lenta, sussurrando palavras que não conseguia entender. Tentei ignorar. Devia ser apenas interferência da região, pensei. Mais adiante, o GPS emitiu um alerta. A rota principal estava bloqueada e o sistema sugeria um desvio por uma estrada secundária. No mapa, o nome da via apareceu em letras pequenas e apagadas, Rodovia 666. Soltei uma risada breve, meio nervosa. Um número azarado, mas ainda assim, uma estrada como qualquer outra. Virei o volante e entrei na nova ruta. De imediato, notei a diferença. O asfalto parecia mais antigo, quase corroído. As faixas brancas estavam apagadas e a vegetação dos lados era densa, escura, como se o mato tivesse crescido engolindo o acostamento. A neblina começou a surgir de forma repentina, cobrindo o caminho a poucos metros de distância. O tempo passou e o cansaço começou a pesar. A estrada parecia se alongar sem fim, e quanto mais eu avançava, mais a sensação de isolamento aumentava. Nenhuma placa, nenhuma luz, nenhum outro veículo. Foi então que percebi o silêncio. Mesmo com o rádio ligado, o som parecia ser engolido pelo ar. Era como se o mundo ao redor tivesse parado de existir. Tentei cantarolar para espantar o incômodo, mas minha própria voz soou estranha, abafada, distante. Uma rajada de vento cruzou a estrada e fez o caminhão balançar levemente. Olhei para o retrovisor e tive a impressão de ver algo se mover entre as árvores, uma sombra alongada, alta demais para ser humana. Pisquei, e ela desapareceu. O GPS piscou novamente, como se o sinal tivesse sido cortado. A tela apagou, e o brilho azul desapareceu do painel. Por um instante, pensei em voltar, mas a estrada era estreita e coberta por uma neblina que engolia tudo atrás de mim. Parecia que o caminho havia se fechado. Respirei fundo e segui em frente. Mais alguns quilômetros, e o rádio voltou a chiar. Desta vez, a interferência parecia mais forte. Uma voz grave, arrastada, repetia o mesmo som em intervalos curtos, como um murmúrio insistente. Parecia dizer meu nome, mas de um jeito distorcido, abafado. O coração acelerou. Ajustei o volume, tentando entender. A voz parou. O silêncio voltou. Mas, naquele instante, eu já sabia. Havia algo naquela estrada que não era apenas poeira, asfalto e neblina. Algo me observava. O sono começou a pesar, mas a estrada parecia insistir em manter-me acordado. A neblina tornou-se ainda mais densa, envolvendo cada árvore, cada poste apagado, cada curva, como se o mundo estivesse fechando ao meu redor. A única luz era a do caminhão, que atravessava o véu cinza como uma lâmina. O ar frio entrou pela janela entreaberta, trazendo consigo um cheiro estranho, metálico e úmido, que me fez arrepiar a espinha. Enquanto avançava lentamente, algo surgiu à minha frente. No meio da curva, uma mulher estava parada, imóvel, com um vestido branco sujo e rasgado, que se agitava apenas pelo vento fraco.
O cabelo negro cobria parte do rosto, e a forma como permanecia ali me fez frear imediatamente. A respiração ficou presa no peito. Não havia movimento algum, apenas ela, parada na estrada, e eu, incapaz de compreender se deveria desviar ou parar. Buzinei, insisti, mas nada mudou. A figura não se mexeu, não pisou para fora do caminho. O coração bateu mais rápido e minhas mãos se apertaram no volante. Virei o caminhão com cuidado, desviando, mas por um instante tive a sensação de que a tinha tocado, que algo invisível passará pelo para-choque. Olhei pelo retrovisor e a estrada estava vazia. Nenhum corpo, nenhum rastro. Desci do caminhão, sentindo a lama fria do acostamento sob os pés. A escuridão e o silêncio ao redor eram absolutos, mas havia algo ali, algo que preenchia o espaço entre as árvores e a estrada. Um cheiro de queimado pairava no vento, misturando-se à umidade da neblina. Caminhei alguns metros com a lanterna, iluminando apenas o vazio. Não havia sinais da mulher, apenas a estrada vazia se estendendo à frente. Ao retornar para a cabine, notei uma marca no espelho lateral. Uma mão úmida, pequena, com os dedos finos e ligeiramente deformados. Não havia como ela ter chegado ali. Nenhum corpo se movia na estrada. O coração disparou e minha respiração tornou-se curta. O rádio, que eu havia desligado mentalmente, voltou a chiar. Entre o ruído estático, uma voz feminina sussurrou algo que soou claramente como volte. A palavra penetrou minha mente, pesada e insistente, fazendo-me tremer de medo. Engatei a marcha e saí dali o mais rápido que pude. A sensação de estar sendo seguido permaneceu, como se a presença da mulher tivesse se alojado em algum canto do caminhão. Cada curva adiante parecia repetida, familiar demais, como se a estrada estivesse me prendendo em seu ciclo. Mesmo acelerando, a sensação de perigo não diminuía. Algo invisível pairava sobre mim, medindo cada movimento. Não era apenas uma estrada deserta. Era um lugar que guardava lembranças, sombras e segredos antigos, capazes de envolver e aprisionar qualquer um que ousasse desafiar suas regras. A noite se estendia diante de mim, e eu sabia que aquela mulher não era apenas uma passagem na estrada. Ela era um aviso, um presságio de que algo muito maior me aguardava adiante, algo que não estava ali apenas para me assustar, mas para me capturar na própria essência do caminho. Depois do encontro com a mulher, acelerei o caminhão tentando deixar aquela curva para trás. Mas a estrada parecia se recusar a me permitir avançar. Cada placa que surgia diante de mim era familiar demais, como se eu já tivesse passado horas antes. As curvas se repetiam com precisão inquietante, e até mesmo as árvores ao longo do acostamento pareciam ter formas que eu já havia visto, como se a estrada estivesse se dobrando sobre si mesma, aprisionando-me em um ciclo interminável. O GPS, que antes era meu guia, agora girava sem sentido. A seta pulsava em direções contraditórias, mudando rapidamente, incapaz de indicar qualquer destino. Meu coração disparava cada vez que eu olhava para o painel, tentando encontrar uma lógica que simplesmente não existia. Foi então que percebi luzes ao longe, pelo retrovisor. Outro veículo, talvez outro caminhão, parecia seguir-me. Um alívio momentâneo me invadiu. Finalmente alguém na estrada. Mas, à medida que o veículo se aproximava, percebi que algo não estava certo. As luzes eram intensas demais, fixas, e não piscavam, não se moviam como fariam faróis normais. Pareciam olhos vivos, me observando, acompanhando cada gesto, cada curva que eu fazia. Acelerando ainda mais, tentei me distanciar, mas o outro caminhão mantinha sempre a mesma posição atrás de mim. Cada tentativa de escapar parecia inútil. O rádio voltou a chiar, desta vez emitindo sons distorcidos, vozes embaralhadas, gritos abafados que pareciam vir de dentro do caminhão, misturados com ecos longínquos da estrada. O medo cresceu em meu peito, misturando-se à confusão, à exaustão, à sensação de estar perdido em um labirinto que não obedecia às leis do mundo. Subitamente, as luzes desapareceram. A estrada voltou a mergulhar no breu absoluto. Foi então que notei um arco de madeira à frente, antigo, com letras gastas e quase apagadas. Bem-vindo à estrada 666. Meu estômago se contraiu. Eu já havia passado por aquele arco a cada curva anterior. A percepção de tempo e espaço parecia distorcida.
Não havia como seguir adiante, não havia como voltar. O vento frio entrou pela cabine, trazendo o cheiro da estrada antiga, poeira, fuligem e um odor metálico que não pertencia a nenhum veículo ou motor. Senti que algo estava comigo, que a estrada não apenas me observava, mas reagia à minha presença, moldando-se de acordo com meus medos. Não havia saída. Cada curva repetida, cada placa, cada sombra ao longo do caminho reforçava a sensação de prisão. A estrada 666 não era apenas um caminho de asfalto, era um território vivo, consciente, e eu já estava completamente dentro de seu domínio. O desespero já ocupava cada centímetro do meu corpo. As mãos suavam no volante, os músculos se tensionavam involuntariamente e a mente girava tentando encontrar uma saída que não existia. Parei o caminhão em um trecho relativamente reto, desliguei o motor e os faróis, decidido esperar até o amanhecer, ou pelo menos tentar descansar. O silêncio ao redor era absoluto, denso, como se a estrada tivesse engolido todo o som da noite. Nenhum vento, nenhum inseto, nada além do próprio coração batendo acelerado. Até que percebi algo se movendo pelo retrovisor. Uma silhueta surgia na neblina, avançando lentamente em minha direção. Era um homem. Chapéu de aba larga, roupas antigas cobertas de fuligem e poeira, passos precisos, sem pressa, como se o tempo fosse dele. Minha primeira reação foi acreditar que fosse outro caminhoneiro perdido, alguém que tinha se aventurado na estrada. Mas à medida que se aproximava, percebi que havia algo de errado, algo no rosto, na postura, na própria presença que não pertencia ao mundo dos vivos. Quando ele parou ao lado da cabine, senti o frio percorrer minha espinha. O rosto era pálido demais, quase translúcido, e os olhos negros, fundos e sem brilho, fixaram-se em mim. O sorriso que surgiu parecia antinatural, como se a pele tivesse sido esticada sobre os ossos, e não havia calor nele, apenas uma promessa de dor e domínio. Antes que eu pudesse reagir, a mão dele tocou a porta do caminhão. Uma corrente de dor atravessou minha cabeça, como se 1000 vozes gritando ao mesmo tempo atravessassem minha mente. Tudo escureceu por alguns segundos, e senti o corpo paralisar, incapaz de se mover ou resistir. Quando abri os olhos, ele havia desaparecido. O caminhão, no entanto, estava ligado, os faróis acesos, e o rádio emitia uma melodia antiga, que parecia ecoar de outra época. O velocímetro marcava a velocidade, mesmo com o caminhão parado. Olhei para a estrada à frente. O asfalto estava rachado, irregular, como se envelhecesse rapidamente diante de meus olhos. O céu alaranjado já não lembrava a noite anterior, mas um tipo de luz estranha, espectral, se espalhava pelo horizonte. Ao longo do acostamento, formas humanas permaneciam imóveis, observando. Não era apenas minha mente. Alguém, ou algo, estava ali, testemunhando cada passo, cada decisão. A sensação de ser caçado se intensificava a cada curva. A estrada 666 não era apenas uma estrada. Ela era uma presença viva, moldando o tempo, o espaço e até a percepção, e eu estava preso dentro de sua vontade. Cada farol distante, cada sombra alongada, cada som estranho no rádio era um lembrete de que aquela noite não teria fim, que minha própria existência estava agora entrelaçada ao território que eu jamais deveria ter atravessado. Não sei quanto tempo se passou desde que encontrei o homem de chapéu. A estrada continuava a se estender diante de mim, repetindo-se em curvas intermináveis, trechos iguais, árvores se pareciam copiar suas próprias formas. O sol nunca nasceu, ou talvez eu já não conseguisse mais distinguir o dia da noite. Meu corpo estava exausto, mas não havia descanso possível. Cada tentativa de parar resultava na mesma sensação de vigilância, na mesma presença opressiva que me observava e controlava o caminho. Em determinado momento, avistei um posto de combustível abandonado. O letreiro estava quebrado, lâmpadas pendiam do teto, balançando com o vento que não sentia. Estacionei e entrei na loja de conveniência. O ar lá dentro era pesado, com cheiro de mofo e madeira úmida. Prateleiras caídas e embalagens empoeiradas se misturavam a objetos esquecidos há décadas. Na parede, uma fotografia antiga chamou minha atenção. Mostrava um grupo de caminhoneiros sorrindo para a câmera, e entre eles, o homem de chapéu. Meu estômago revirou. Corri de volta para o caminhão, mas o horizonte continuava igual. Nenhuma saída, nenhum fim. A estrada parecia viver por conta própria,
se moldando ao meu medo e à minha exaustão. O rádio começou a tocar novamente, emitindo a mesma melodia antiga, e dessa vez consegui compreender as palavras repetidas. Quem entra na estrada da noite nunca volta. Minha visão se tornou turva. Às vezes, enxergava outros faróis ao longe, movendo-se como se seguissem o mesmo ciclo que eu, mas nunca podia alcançá-los. Às vezes, sentia vozes chamando meu nome, distantes, persistentes, lembrando-me de que não havia escapatória. E então olhei pelo retrovisor. O homem de chapéu estava ali, sentado no banco de trás, sorrindo, imóvel, como se tivesse aguardado pacientemente minha chegada desde o início da estrada. O sorriso dele não continha malícia apenas. Havia uma certeza antiga, a sensação de que ele sabia que eu jamais deixaria a estrada. A estrada 666 não termina. Ela só muda de motorista. Eu, Roberto, percebi que agora faço parte de seu ciclo, condenado a seguir por curvas iguais, placas repetidas e sombras intermináveis. O caminho à frente se estende para sempre, e qualquer tentativa de escapar é em vão. A estrada não me pertence, mas eu pertenço a ela. Cada farol distante, cada sussurro no rádio, cada sombra que surge entre as árvores é um lembrete de que jamais deixarei de ser seu passageiro. A estrada 666 não é apenas um lugar, é uma prisão, e agora sou apenas mais um motorista destinado a percorrê-la para sempre. A noite avançava como um manto espesso, engolindo a BR-319 e transformando a estrada em um corredor estreito entre duas paredes de escuridão viva. Eu sempre odiei dirigir de madrugada, mas aquela entrega em Porto Velho não podia esperar. A carga estava programada para chegar antes do amanhecer, e não havia outra rota. O caminhão rasgava o silêncio da floresta, e cada curva parecia mais apertada do que a anterior. O asfalto, irregular e desgastado, tremia sob o peso do veículo, e o ronco do motor ecoava pelas árvores, misturando-se ao som de galhos quebrando sob o vento invisível. A mata à margem da estrada não era apenas densa, parecia se aproximar do caminhão a cada quilômetro, como se tentasse me engolir. O ar era úmido, pesado, com o cheiro forte de terra molhada e folhas em decomposição. Às vezes, os faróis iluminavam olhos de animais, refletindo como pequenas chamas na escuridão. Outras vezes, sombras se moviam rápido demais, surgindo do nada, desaparecendo antes que eu pudesse identificar forma ou tamanho. Cada movimento despertava uma tensão que se espalhava do peito até a ponta dos dedos. O rádio chiava, sem música, apenas ruídos estáticos que pareciam se tornar vozes distantes, repetindo palavras que eu não compreendia. A sensação de estar sendo observado aumentava a cada segundo. Não eram apenas árvores ou animais. Havia algo mais, algo que se movia junto com o caminhão, que expirava junto comigo. Em certo ponto, o asfalto cedeu levemente, e senti o caminhão balançar sob uma depressão que não parecia natural, como se a estrada estivesse viva, moldando-se para testar minha tensão. Meu coração acelerou. A cada quilômetro percorrido, a tensão aumentava, tornando a noite interminável, como se o tempo tivesse parado apenas para me fazer sentir a vulnerabilidade de estar sozinho na mata. O farol iluminava trechos da floresta que se alternavam entre o conhecido e o inexplicável. Raízes que pareciam mãos estendidas, troncos retorcidos que sugeriam rostos em agonia, folhas que tremiam sem que houvesse vento. A escuridão se movia, engolia tudo rapidamente, deixando apenas uma sensação de presença invisível, silenciosa, mas constante. Senti que a estrada não era apenas um caminho de asfalto, mas um território consciente, pronto para julgar, testar, talvez aprisionar qualquer um que ousasse atravessá-la. Cada curva me fazia perceber que eu não estava apenas viajando pela Amazônia. Eu estava entrando em um lugar onde a realidade se distorcia, e a própria escuridão parecia ter vontade própria. A viagem havia começado, mas a BR-319 já me deixava claro que aquela noite não seria como todas as outras. Algo aguardava à frente, algo que não podia ser previsto, apenas sentido. E eu, imerso na solidão e na vastidão da floresta, já sentia que estava apenas começando a pagar o preço por cruzar aquele caminho. Poucos quilômetros à frente, a estrada parecia se estreitar ainda mais, como se a mata tivesse decidido se aproximar, abraçando o caminhão em um corredor vivo e silencioso. A neblina surgia do nada, envolvendo cada curva,
cada árvore, transformando a paisagem em um cenário irreconhecível e fantasmagórico. Meu coração batia acelerado, e cada reflexo nos espelhos do caminhão me parecia suspeito, como se fossem olhos me observando de todos os lados. Foi então que avistei o posto abandonado. As paredes estavam descascadas, o letreiro quebrado e enferrujado pendia, prestes a cair. Havia um velho banco de madeira sob o telhado gasto, coberto por folhas molhadas e restos de barro. A sensação de isolamento era absoluta. O lugar parecia suspenso no tempo, esquecido por todos, menos por quem a estrada guardava seus segredos. Enquanto abastecia o caminhão, senti uma presença. Um homem surgiu da escuridão, emergindo quase como uma sombra sólida. Era um caboclo magro, chapéu gasto e olhar cansado, mas havia algo nos seus olhos que parecia atravessar a noite, enxergando não apenas o corpo, mas a alma. Não é bom passar por aqui essa hora, motorista, disse ele, com voz rouca, carregada de aviso e urgência. A estrada anda assombrada. Sorri, tentando disfarçar o medo. Já havia ouvido histórias sobre a BR-319, lendas de caminhoneiros e viajantes que juravam ter visto coisas impossíveis. Mas agora, vendo aquele homem parado à minha frente, o sorriso parecia frágil. Assombrada por quê? Perguntei, tentando manter a voz firme. Ele inclinou a cabeça, olhando para o horizonte encoberto pela neblina. Pela mula. Ela aparece quando o pecado anda solto pela noite. Luz forte, fogo e grito de alma penada. Antes que eu pudesse responder, ele se virou e desapareceu entre as árvores, como se a própria floresta tivesse engolido. Só restaram os grilos, o cheiro de gasolina e a sensação inquietante de que não estava mais sozinho. Subi na boleia, tentando ignorar o coração que martelava no peito. Cada quilômetro percorrido depois daquele encontro parecia aumentar a tensão. O vento que soprava de forma irregular, os faróis iluminando apenas pedaços da estrada, e as sombras se pareciam se mover de propósito. Tudo contribuía para a sensação de que algo invisível me acompanhava. A BR-319 não era mais apenas uma estrada, era um corredor de expectativas, um espaço onde cada som, cada reflexo, cada movimento na névoa tinha significado. Eu sabia, no fundo, que o aviso do caboclo não era apenas superstição. Havia algo à espreita, pronto para aparecer a qualquer instante, observando meu cansaço, testando minha coragem e paciência. A viagem continuava, mas a sensação de ser observado, de que algo se aproximava pela escuridão, tornava cada segundo mais longo e cada quilômetro mais pesado. A estrada havia mudado, e eu não poderia mais ignorar que estava entrando em território desconhecido e perigoso, onde lendas e realidades se misturavam. A névoa tornou-se quase sólida. Cada metro percorrido parecia engolir o caminhão, apagando as árvores, a estrada e até o som do motor. A escuridão não era apenas ausência de luz. Era um peso que pressionava meus ombros, tornando cada curva mais lenta, cada reflexo nos espelhos mais ameaçador. O ar estava úmido, impregnado com cheiro de terra molhada e um aroma indefinível, doce e queimado ao mesmo tempo, que me fazia lembrar de algo antigo e distante, sem conseguir identificar exatamente o que. Foi então que a luz apareceu. Um clarão laranja intenso, surgindo no retrovisor como se tivesse crescido da própria estrada. Inicialmente pensei ser outro caminhão, mas a luz não se movia como um veículo. Ela pulsava, respirava, crescia e diminuía com vida própria. Um calafrio percorreu minha espinha, e junto da luz surgiu a silhueta. Era uma mulher, mas não como eu conhecia. Seu corpo corria ao lado do caminhão, flutuando acima do chão em alguns momentos, com um vestido encharcado que se agitava como se estivesse vivo. Do pescoço, chamas brotavam, iluminando a mata ao redor, revelando troncos retorcidos. Por um instante, rostos pálidos que me observavam entre as árvores, ou talvez fossem apenas sombras criadas pelo fogo, fruto do meu próprio medo. O coração batia descompassado. Cada instinto me dizia para acelerar, mas também para olhar. E foi olhando que percebi detalhes que me congelaram. Os olhos dela não existiam. Apenas um vazio escuro, que parecia sugar a luz e a vida ao redor. O fogo que brotava do pescoço era quente e real, mas também tinha um aspecto etéreo, sobrenatural, como se pertencesse a outro plano. A estrada parecia-se contrair à minha frente, as curvas se repetiam, e eu sentia que não podia escapar. Cada aceleração parecia apenas atrasar o inevitável.
O caminhão vibrava sob minhas mãos, cada centímetro do asfalto queimado pelo fogo do pescoço da criatura. Eu percebi que a mula sem cabeça não me perseguia apenas. Ela me estudava, acompanhava cada movimento, como se avaliasse minha coragem e meu medo. Mesmo com o volante firme, minha mente começava a falhar. Imagens e sons se misturavam. Eu via braços e rostos surgindo entre as árvores, ouvindo murmúrios que pareciam chamar meu nome, mas que desapareciam quando tentava focalizar. O calor do fogo parecia se infiltrar no caminhão, tornando o interior sufocante, como se a própria cabine tivesse se transformado em uma armadilha. A sensação de desespero aumentava a cada curva, e eu sabia que não poderia confiar na estrada, no mapa, nem em mim mesmo. Algo sobrenatural controlava o percurso, e a mula era o instrumento de sua vontade. Eu não estava apenas fugindo. Estava participando de um jogo que não entendia e talvez não sobrevivesse para compreender. O mundo se reduzia à cabine, à estrada e à luz laranja que pulsava ao meu lado. A corrida havia começado e não havia margem para eu. Cada segundo prolongava o terror, cada quilômetro aumentava a imersão em um pesadelo que se tornava cada vez mais real. A estrada parecia ter vida própria. Cada curva que eu contornava devolvia-me o mesmo trecho, como se estivesse preso em um ciclo sem fim. A neblina tornava o mundo ao redor indistinto, distorcendo formas e sons. O caminhão vibrava sob minhas mãos, e eu sentia cada centímetro do asfalto irregular, cada pedra e depressão como se a estrada estivesse tentando me testar. A mula sem cabeça continuava ao meu lado, e o calor do fogo que saía de seu pescoço atingia o vidro do caminhão, fazendo a cabine tornar-se um forno sufocante. A silhueta negra, com o vestido encharcado e o pescoço flamejante, movia-se com uma velocidade sobrenatural, acompanhando cada curva, cada aceleração, sem esforço. O chão à sua frente parecia queimar sob os cascos invisíveis, marcas negras que se expandiam e desapareciam em instantes. Meu corpo tremia. O suor escorria pela testa, misturando-se ao cheiro de óleo quente e terra molhada que impregnava o ar. A mente trabalhava em pânico, tentando encontrar lógica naquilo tudo, mas a realidade da estrada e da criatura se recusava a obedecer qualquer raciocínio. Cada reflexo no retrovisor parecia carregar uma ameaça nova. Cada sombra na margem sugeria algo escondido, observando, esperando o momento certo para agir. Quando o motor começou a falhar, a sensação de impotência explodiu dentro de mim. O caminhão perdeu força. Cada mudança de marcha parecia inútil. Parei no acostamento, o coração batendo tão forte que quase podia ouvir nos ouvidos, e olhei para fora. O chão estava coberto de uma neblina baixa, e por entre ela vi os cascos da criatura, marcando o asfalto com uma precisão impossível. A mula parou diante do caminhão, enorme, imponente, o fogo iluminando detalhes que antes eram invisíveis, músculos tensos, olhos vazios e uma presença que parecia transcender a realidade. Levantei o braço, tentando afastar aquela visão, mas foi inútil. Cada passo que dava parecia inútil. A criatura avançava com uma calma aterradora, calculando cada movimento meu. O som que emanava dela não era um ruído normal, era uma vibração que atravessava o corpo, penetrando nos ossos, criando uma dor que eu sentia mais do que ouvia. Rezando e chorando, senti que estava por um fio. A cabine parecia pequena demais para me proteger, o volante pesado demais para controlar, e a estrada infinitamente longa. Cada segundo se alongava, cada metro percorrido carregava consigo a certeza de que eu não poderia escapar por meios normais. A corrida não era apenas contra a mula, mas contra a própria realidade, que se dobrava, repetia e me prendia em seu ciclo de terror. E mesmo quando pensei que não poderia suportar mais, a luz do fogo no pescoço da criatura continuava a pulsar ao meu lado, lembrando-me que, na BR-319, algumas lendas não se perdem com o amanhecer. Elas esperam, invisíveis e ardentes, por quem ousa cruzar seu caminho. O sol surgia timidamente por entre a copa das árvores, lançando raios difusos que mal perfuravam a neblina ainda presente sobre a estrada. O caminhão estava parado no acostamento, o motor funcionando normalmente, como se nada tivesse acontecido durante a madrugada inteira. Mas a realidade havia mudado. Eu podia sentir isso em cada músculo, em cada respiração pesada. O cheiro da mata molhada ainda era intenso, misturado com o aroma forte de terra queimada e óleo. Olhei ao redor e percebi que os rastros deixados pela mula não haviam desaparecido.
2 sulcos negros irregulares marcavam o asfalto, serpenteando como lembranças tangíveis a criatura que me perseguira. A estrada parecia tranquila, mas a memória da luz laranja e do fogo ainda queimava dentro de mim. Senti minhas mãos tremerem quando me aproximei do vidro do caminhão. Pequenas marcas de fuligem, quase imperceptíveis, estavam espalhadas pelo para-brisa, como se os cascos da mula tivessem tocado a cabine por instantes, lembrando-me de que nada que eu via à luz do dia significava que o perigo havia passado. Cada reflexo nos espelhos retrovisores me parecia suspeito, carregado de ameaça, e meus sentidos continuavam alerta, como se a estrada inteira me observasse. Segui viagem lentamente, sem ligar o rádio, sem desviar os olhos da estrada à frente. A cada curva, cada árvore que surgia entre a neblina residual parecia reforçar a sensação de que a estrada nunca seria a mesma. O sol, apesar de alto, não parecia dissipar totalmente a escuridão que a BR-319 guardava em suas sombras. Mais tarde, avistei um tronco caído atravessando parte da pista. Meu corpo inteiro ficou em alerta, e por um instante jurei ter visto o contorno da mula correndo por trás das árvores, desaparecendo antes que pudesse focar. Entendi que a criatura não precisava estar visível para me afetar. Sua presença continuava pairando sobre mim, sutil e constante, lembrando-me de que a estrada cobrava seu preço. Desde aquela madrugada, evito dirigir à noite pela BR-319. Alguns dizem que a mula sem cabeça é apenas uma lenda, uma história contada para assustar viajantes solitários. Mas eu sei o que vi. Sei o calor que parecia atravessar a cabine, o fogo que iluminava sombras impossíveis e a sensação esmagadora de não poder escapar, não importava o quanto acelerasse. E toda vez que fecho os olhos, ainda sinto a presença da criatura, pulsando no ar à minha volta. A estrada não é apenas um caminho de asfalto, é um território que guarda suas histórias e suas vinganças. Para quem cruza a BR-319 à noite, o amanhecer pode vir, mas as lembranças e as marcas da mula sem cabeça permanecem, lembrando que algumas lendas são reais e que a estrada nunca esquece quem ousa atravessá-la. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Sinta-se à vontade para dar novas sugestões e deixar algum relato ou história sombria nos comentários. Até a próxima!